Fala, estudante! Tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto e estou aqui hoje para compartilhar mais um conteúdo incrível para vocês. Bom, há mais ou menos 8 anos, né, quando eu fazia terceiro ano, eu lembro que eu estudava muito, né? Eu estava numa escola que o pessoal me exigia demais. E eu chegava a estudar 12 horas por dia, isso mesmo, 12 horas por dia. Era de 2 da tarde às 2 da madrugada. E eu lembro que eu dormia 3 horas e meia por noite, às vezes. É claro que fisiologicamente falando aquilo não era certo, né? E até hoje eu não recomendo isso, obviamente. E eu só conseguia fazer aquilo às vezes porque me entupia de café, pó de guaraná, aquelas coisas erradas que a gente toma quando a gente é estudante. E é claro, de maneira muito desorientada, ou seja, a gente faz isso quando a gente não tem orientação nenhuma. E é claro que eu fazia isso por recomendação, né? Todo mundo só cobra da gente que a gente tinha que estudar muito, né? Mas aquela orientação um pouco mais profunda de como estudar, qual o método correto a seguir, realmente eu não tinha. E naquela época, né, e até alguns anos atrás, eu acreditava muito que o estudante era um banco de dados. Isso. O que é um banco de dados? É como se fosse um computadorzinho que era só sair colocando coisinha ali, que ele ia assimilar tudo certinho, ele ia aprender tudo e ia colocar numa prova quando precisasse, né? E hoje eu vejo que não é bem assim, né? O estudante, assim como qualquer ser humano, não é um banco de dados. Ele é um banco de sentimentos. E quando eu realmente notei isso, eu passei a dividir o estudante em 3 estruturas exatamente igual você está vendo aqui do lado agora. Bom, ao meu ver, um estudante ele é dividido primeiramente na estrutura psicológica e emocional, isso mesmo. Em segundo momento, eu tenho uma estrutura intelectual, que nada mais são que as habilidades técnicas adquiridas ao longo de todo o ensino básico, né? As propriedades de log, fórmula de Bhaskara, a equação do movimento uniformemente variado, né? Então, todas essas habilidades técnicas adquiridas contemplam essa estrutura intelectual. E em cima dessa estrutura intelectual, a gente constrói uma estrutura profissional. Então, ele vai querer explorar aquelas habilidades que ele mais gostou ao longo de todo o ensino básico e aliar isso, é claro que há valores e vocação que ele tem na vida dele, daí ele vai conseguir construir essa estrutura profissional. Bom, mas a estrutura basilar, ou seja, a estrutura básica, a estrutura primária, a estrutura que sustenta as outras duas, é a estrutura psicológica e emocional. Geralmente quando a gente vê um aluno frustrado, desmotivado, triste, é um aluno que não consegue entregar bons resultados, principalmente no campo intelectual. Então a gente não consegue construir uma estrutura intelectual em cima de estudantes que apresentam uma estrutura psicológica e emocional muito fragilizada. Aqueles estudantes tristes, frustrados, que não alcançam bons resultados no estudo, que estudam e não aprendem, que estudam e não conseguem atingir, por exemplo, boas notas em vestibulares, boas notas em provas da escola, geralmente são alunos muito tristes. Né? E esses alunos, o desenvolvimento intelectual deles pode ficar prejudicado por conta disso. É por isso que ter uma estrutura psicológica e emocional, ou seja, ser um aluno feliz, ser um aluno motivado, ser um aluno seguro, confiante, é muito importante. Essa estrutura psicológica e emocional tem que ser muito rígida para conseguir sustentar as outras duas. E hoje eu quero te dar uma dica incrível de como construir uma estrutura psicológica e emocional extremamente rígida. Bom, por que a gente fica chateado nos estudos? Eu já fui estudante, até hoje eu sou, eu sei. É quando a gente não atinge bons resultados. E por que a gente não atinge bons resultados? Porque de fato a gente não está obedecendo um método correto de estudo. Ou quiçá, a pessoa nem tem um método. Ela estuda da forma que ela achar correta. Uma hora ela estuda pelo caderno, outra hora ela estuda pelo livro, outra hora ela estuda, sei lá, por uma lista. Se ela não tem uma organização, se ela não tem um planejamento, se resumindo, ela não tem um método de estudo, ela não consegue bons resultados. E quando ela não consegue bons resultados, vem aí, é claro, que um looping de melancolia nela. Então o que eu quero te ensinar hoje, tenha um método de estudos correto. Quando você se organizar nos seus estudos, respeitar quanto você estuda, quando você estuda, como você estuda, onde você estuda, você vai notar que isso vai te gerar resultados cada vez melhores. O método nada mais é que um atalho para os bons resultados, nada mais é que um atalho para o sucesso. Eu falo que, por exemplo, no campo do vestibular, né, tem aluno que passa por insistência, tem aluno que passa por inteligência. Tem aquele que de tanto ficar prestando, uma hora ele passa. Só que você pode fazer as coisas de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais rápida, utilizando um método correto de estudo. E não tem coisa mais motivadora para um aluno
que quando ele consegue bons resultados. Quando aquele aluno que só tirava notinha baixa em prova começa a tirar nota boa. Quando aquele aluno que nunca passou no vestibular começa a passar. Quando ele começa a notar bons resultados, é como se a gente incorporasse cimento naquela estrutura psicológica emocional. Ela ficando cada vez mais rígida. Isso faz com que um aluno consiga construir de maneira muito mais eficiente uma estrutura intelectual e, na frente, um pouco mais uma estrutura profissional. Então, minha dica de hoje é: siga um método correto de estudo e construa uma rígida estrutura psicológica emocional. É porque tendo essa segurança, tendo essa confiança nos seus próprios resultados, que você vai conseguir desenvolver, principalmente no seu campo intelectual. E pode acreditar que isso dá certo, tá? Tem muita gente que fala que ela precisa ver para crer. E eu falo o contrário, tá? A gente precisa crer para ver. A gente precisa acreditar que isso realmente vai dar certo para de fato dar certo, tá bom? Então essa foi a minha dica de hoje. Seja um estudante motivado, seguindo um método certo de estudo, tá bom? Se você que gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você que gostou desse conteúdo, curte, marca seu amigo que está precisando de palavras como essa. Siga a gente lá também no Instagram, né? Professor Gilberto Augusto, Prof. Gilberto Augusto. Lá também eu dou dicas diárias de estudo bem interessantes para te ajudar a passar para um próximo nível de estudo e alcançar cada vez mais sucesso, tá bom? Um forte abraço, vamos!